Olá, começa agora mais um Conexão Alagoas, a sua revista eletrônica com muito jornalismo, ciência, inovação, tecnologia e muito mais. E no programa de hoje eu tenho a honra de receber o advogado Vitor Lages, ele que é especialista em recuperação judicial. Doutor Vitor, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mauro. É um prazer estar aqui na Rede Futura para a gente conversar sobre esse tema, né, que existe uma condenação social por ele, mas nos últimos anos vem sendo desmistificado pelo empresariado, e para a gente esclarecer aqui as dúvidas dos ouvintes e poder abrandar esse sentimento em relação ao Instituto. Antes da gente falar da recuperação judicial, doutor Vitor, eu queria saber um pouquinho da tua história. Como é que o Vitor enveredou para essa área do direito e, na verdade, fez a opção por estudar direito? Então, Mauro, a opção pelo direito, vamos dizer assim, que não foi não foi natural, né? Quando estudante, eu gostava muito da área de humanas, entendeu? E eu gostava muito de história, geografia, eram as áreas que eu me sobressaía melhor, né? E aí, eu na família não tinha uma forte, vamos dizer assim, na geração anterior, né? Na geração, seja da minha mãe e na geração dos meus avós, também não tinha ninguém ligado ao direito. Meu avô advogado, mas muito mais historiador, né? Meu avô até hoje, meu avô está com 93 anos, ele segue presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. E eu disse, mãe, eu quero fazer história. Ela disse, meu filho, história aqui o professor não é tão valorizado no nosso país. E aí foi uma escolha natural. Aí acabou que enveredou por direito. Eu ainda fiz um curso de administração antes, não me identifiquei e subsequentemente saí da administração e fui para o direito. Ô Vitor, em que momento que essa escolha você percebeu que era uma escolha acertada, que você passou a ter brilho nos olhos? Então, Mauro, vamos dizer que não foi uma paixão à primeira vista, né? Todo estudante de direito, né? Todo mundo diz, não, o direito penal brilha, né? O olho, e aí pensa, quero ser promotor, quero ser juiz, enfim. E não houve, foi mais vamos dizer, na reta final mesmo da faculdade, que eu comecei a ver que ali na área do direito privado, eu realmente me identificava. E eu tive uma fala de um professor que ela me marca até hoje, né? Ele disse, estude processo civil, que o que é o processo civil é o procedimento do processo. Que ele brincava, se você pode escrever um tratado de Pontes de Miranda, mas se ele for fora do prazo, ele nada vale. E aí do processo civil eu comecei a perceber que as matérias que mais me chamavam a atenção eram as matérias efetivamente de direito privado. E quanto ao direito empresarial, eu comecei a perceber que quando todo mundo fugia da aula de títulos de crédito, né, que é, vamos dizer, aquilo que ninguém gosta na faculdade, eu ficava até o final. E aquilo foi me chamando e me conectando com o direito. Quer dizer que a tua escolha, então, ela foi certeira e depois o próprio movimento do mundo te levou a dizer, puxa vida, eu estou fazendo aquilo que deveria ter feito, né, doutor Vitor? Muito bacana. E essa escolha dentro da tua casa, quando você disse para a tua família que de fato estudaria direito, como é que foi? A escolha foi bem aceita, só teve vamos dizer, uma resistência, né? Como eu disse, meus pais, eles são empresários, ou seja, comerciantes, vivem disso, vivem a incerteza, né? Meu padrasto, ele queria muito que eu fizesse um concurso, e aí ele dizia, né, que o comércio você paga por um crime que você não cometeu, você vai sempre trabalhar. E aí, mas eu não me via, e aí quando eu começo a me identificar, é uma coisa muito da minha personalidade, eu digo, o magistrado ele tem que ser imparcial, ele não tem lado. O promotor, eu encontrava uma dificuldade porque principalmente aqui no Nordeste a gente não tem promotorias especializadas na questão do direito público. O direito penal nunca foi uma coisa que, como eu disse, que me chamou a atenção, então acabava que eu tinha essa restrição. E eu sempre me via advogando, entendeu? Porque advogado você sempre vai ter, vamos dizer assim, um lado. Eu brinco que eu sou muito imparcial para ser magistrado.
Muito bem, então vamos agora falar da área que realmente chama muito a atenção de todos nós. Eu acho que a gente precisa começar. Acho que a primeira pergunta que eu tenho que fazer, doutor Vitor, é a seguinte: o que é recuperação judicial? Então, Mauro, essa é a pergunta, eu acho, mãe, e eu tive na jornada, né, de estudo sobre a insolvência empresarial, né, porque o Instituto, ele não é só a recuperação judicial, né, ele é a recuperação judicial e a falência e também a recuperação extrajudicial. E eu tive a felicidade de ter um professor e hoje amigo e colega de alguns processos, que é o professor Ivo Weisberg. O professor Ivo Weisberg, ele tem alguns casos paradigmáticos no nosso país, como 123 Milhas, Coteminas. As maiores recuperações judiciais hoje estão com ele. E ele deu um exemplo, uma vez, que para uma turma, vamos dizer assim, de especialistas, mas que eu brinco que esse exemplo ele serve para qualquer pessoa. Tá? Então, eu gosto muito de usar ele até para diferenciar o que é a recuperação judicial da falência e explica os dois institutos. Explica de que forma? Vamos pensar, Mauro, e o telespectador, que a empresa ela é um carro, tá? E esse carro ele está no topo de uma ladeira e ele vai começar a descer. O dono da empresa, que aqui eu vou chamar de devedor, ele está no volante e o credor, que é aquele que tem a receber daquela empresa, está com um freio. E esse carro vai começar a descer. Quando esse carro começa a descer, no final da ladeira tem um muro. Esse muro ele é chamado falência. Até o final, né, dessa ladeira, o devedor que está na direção e o credor que está com o freio acelerador, eles têm que chegar num acordo para a empresa não bater e o carro não se despedaçar. Se eles não chegarem num acordo, o que é que vai acontecer, né? O carro vai bater, vai se despedaçar, vai vir uma pessoa nomeada pelo juiz, chamada administrador judicial, vai recolher os restos daqueles carros e vai vender. Vender, ele vai arrecadar uma certa soma em dinheiro e vai pagar ali os credores no limite do que foi arrecadado. E a recuperação judicial, o que é? É um acordo entre o credor e o devedor, que ao invés de ele ir reto e bater naquele muro, ele vai seguir um outro caminho que vai colocar uma outra proposta de pagamento e permitir a continuidade daquela empresa. Quer dizer então, doutor, só para a gente ter mais um ponto aí nessa nossa explicação, que uma empresa que está descendo essa ladeira muito rápido, já vislumbrando a batida no muro que o senhor muito bem narra para nós, ela tem que pedir para a justiça: olha, me ajude a não bater no muro. Precisa de uma autorização de um juiz, precisa ser aceito. Não é simplesmente eu Mauro, com a minha empresa, vou dizer, eu estou em recuperação judicial. Isso não existe, né? Não, Mauro, isso não existe, né? Existem requisitos, tá? E existem agentes econômicos que podem e não podem pedir recuperação judicial. Então, ele vai lá e na lei tem os requisitos do artigo 51 e 48, tá? A empresa ela tem que estar em atividade há pelo menos 2 anos, tá? Recentemente, com a reforma de 2020, o produtor rural também pode pedir recuperação judicial e, atendido esses requisitos do 48 e do 51, é que o juiz, né, autoriza o deferimento do processamento. A empresa já está em recuperação judicial? Não. Ela simplesmente foi autorizada para dizer, eu vou suspender todas as ações e execuções, ou seja, todas as dívidas, Mauro, que naquele momento a empresa tinha, elas ficam com a exigibilidade suspensa, ou seja, se eu tenho uma execução, a execução para. Se eu tenho um valor a receber, esse valor para de ser corrigido até a data do pedido de recuperação judicial, sendo ele autorizado o início, e começa-se a um procedimento para negociar com os credores, ou seja, vai se repactuar, mas esse muro que subiu, né, travando aqui essas dívidas, ele não se aplica para as dívidas posteriores ao pedido. Porque se a empresa quer se recuperar, ela tem que se mostrar viável. E se ela não consegue pagar suas dívidas posteriores ao pedido, mesmo com essa folga, né, com essa ajuda, com esse respiro do judiciário, ela pode eventualmente vir até a falência decretada, se convolar a recuperação judicial em falência. Muito bem. Vamos fazer o seguinte então, doutor, a gente vai fazer uma pausa.
para o intervalo e na volta nós vamos explicar os detalhes. Eu, por exemplo, gostaria de saber, será que qualquer empresa de qualquer segmento pode pedir para o juiz, olha, preciso de recuperação judicial, senão eu vou me dar mal? Já já o Dr. Vitor vai responder essa e outras perguntas. Não saia daí que eu volto já já com mais Conexão Alagoas, que hoje conversa com o advogado Vitor Lages, ele que é especialista em recuperação judicial. Tenho certeza que você está gostando. Eu volto em instantes.